amigos e vizinhos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluias. Louvar o nome de Deus, porque Deus, Ele é bom e eterno é a tua misericórdia. Deus, Ele é poderoso e Ele está aqui nesta noite, nessa manhã, nesse dia, para junto conosco fazer cumprir a palavra do Senhor, tanto em nossas vidas, como também na vida daqueles que estão nos ouvindo através do alcance dessa caixa de som nessa tarde. Você que está nos ouvindo, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo e da palavra do Senhor, possa estar trabalhando, aleluias, em nossos corações. Eu quero ler Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 16, 15 e 16. Para a glória do nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 e versículo de número 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mais uma vez. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, nessa tarde, estamos reunidos aqui na casa do nosso irmão Pedro, para cumprirmos uma palavra, essa palavra que nós acabamos de ler, que foi uma ordenança que Deus deixou para os seus discípulos e posteriormente para a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que receberam a mensagem do Evangelho, que creram no Evangelho, aleluias, que aceitaram de bom grado. Jesus, após vir à terra, cumprir o seu processo, cumprir o plano que o Pai havia destinado para ele, após ele morrer, e assim ao terceiro dia, como diz a palavra do Senhor, ele ressuscitar de entre os mortos, Jesus ele aparece aos seus discípulos e começa a dar aos discípulos os seus últimos ensinamentos, dá aos seus discípulos os seus últimos conselhos para que eles pudessem prosseguir na obra a qual ele veio fazer na terra. É interessante entender que Jesus ele veio cumprir o seu propósito de morte, ressurreição, pagando assim o preço do pecado que condenava o homem, aleluias. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele chama os seus discípulos e ele começa a ensiná-los a falar a respeito do que eles deveriam, a partir daquele momento, o momento a qual Jesus voltaria, subiria assunto aos céus. Então Jesus ele vai trazer os conselhos para os seus discípulos, e um dos conselhos da ordenança de Jesus para os discípulos justamente foi o texto que nós lemos, quando Jesus ele diz aos discípulos, aleluias, para que eles pudessem ir por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Versículo 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa foi a ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos, para que eles pudessem continuar a obra de Cristo, a obra de Deus. E o que era? Primeiramente, os discípulos receberam o Evangelho, receberam a salvação da parte de Deus através de Cristo, através da fé em Cristo Jesus. E agora Jesus, ele diz aos discípulos para que eles pudessem ir e levar também essas boas novas
a toda criatura, a todos os povos da terra, pregar o Evangelho. Em outro texto, Jesus diz para que eles pudessem ir e ensinar tudo aquilo que Jesus havia lhe dito, ensinando tudo o que Jesus havia deixado para eles. E no versículo 16, Jesus deixa uma verdade aos corações daqueles discípulos e diz para eles: aqueles de bom grado que aceitarem a mensagem do Evangelho, aqueles que crerem e for batizado, ele será salvo. Mas ele também diz que aquele que não crê, este será condenado. Essa é a mensagem que Jesus, enviando os seus discípulos, diz: vocês vão ir e vão anunciar e vão pregar esse Evangelho que eu vos ensinei. E tem uma coisa: aqueles que de bom grado aceitarem, aqueles que de bom grado crerem, aqueles que no seu coração aceitarem a mensagem, esses serão salvos. Mas ele também deixa escrito na palavra de Deus que aquele que não crê, aquele que não aceitar, este será condenado. Então esse era o Evangelho, eram as boas novas do Evangelho, o Evangelho de aceitação, o Evangelho que não obriga, que não oprime, mas é um Evangelho que a qual aqueles que ouvem a palavra de Deus e de bom grado aceitam, esses têm o direito à salvação por meio de Cristo Jesus. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante que o primeiro passo para que o homem, para que pudessem ouvir, aceitar a mensagem do Evangelho, justamente era isso. Eles precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. É por isso que Jesus deu essa ordenança aos discípulos para que eles pudessem ir e pregar essa mensagem. Porque Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus envia os seus discípulos para pregarem o Evangelho, para pregarem a fé em Cristo Jesus. E Paulo complementa dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para que o homem aceite a Jesus, creia em Cristo, ele tem que primeiramente ouvir a mensagem do Evangelho pregada. E Paulo diz que é pela ouvir a palavra de Deus que se nasce a fé no coração do homem, que se nasce a fé no coração da mulher e de todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus. Paulo também diz no capítulo 1, no versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho pregado e anunciado, ele é o poder de Deus para a salvação do homem que o aceita, que o recebe. Aleluias, bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluias. E Paulo vai continuar dizendo, Paulo vai continuar ensinando, também em Romanos 10, versículo 14, aleluias, que nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Nós precisamos ouvir atentamente a mensagem do Evangelho, para que nós possamos assim receber em nossos corações a fé, e assim também responder a mensagem do Evangelho. Aleluias. Para que o homem possa receber a Cristo como seu Salvador, ele precisa ouvir, e para ele ouvir, tem que ter alguém que pregue essa mensagem do Evangelho. E por isso Jesus, no seu último conselho aos discípulos e à sua igreja, ele diz: vocês terão que ir e anunciar esse Evangelho a toda criatura. E aquele que ouvir, que receber a fé, que receber o conhecimento do Evangelho, e crer no seu coração que Cristo é o único Senhor e Salvador da sua alma, este será salvo. Mas porém aquele que não crê, este será condenado. Aleluia. E Paulo continua ensinando e dizendo: vocês precisam ouvir essa mensagem para que vocês possam responder essa mensagem, responder esse convite. Qual é esse convite? O convite que a igreja do Senhor nessa tarde veio fazer e veio trazer ao seu coração. O convite que nós estamos fazendo era convidando você para ser também participantes dessa fé em Cristo Jesus, e com isso ser herdeiro de Deus, ser chamado para o Evangelho, e com isso responder ao Senhor se sim ou se não. Ou você nessa noite, como eu disse nessa tarde, você tem o direito de escolher ou sim ou não. Não é um evangelho de obrigação,
mas é o evangelho onde você ouve e você decide pela sua vida, se você aceita ou se você não aceita, se você crê e será salvo, ou se você não vai aceitar, não crer e no último dia será condenado. Então esse é o evangelho pregado que Jesus envia os discípulos para pregar, e o primeiro passo é ouvir o evangelho, porque é através da palavra do evangelho que você recebe a fé no seu coração para crer em Cristo Jesus. O teu segundo passo é você crer no evangelho. Você tem que crer, você tem que receber, ouvir e de bom grado crer, aceitar o evangelho. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus diz, lá em João capítulo de número 8, versículo de número 24, que se nós não cremos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, nós morreremos em nossos próprios pecados. Aleluias. Era Jesus anunciando que se nós aceitássemos, que nós cremos no Evangelho de Cristo, aleluia, através de Cristo nós teríamos a remissão, o pagamento de nossos pecados, e com isso nós nos encontraríamos com Ele um dia em nuvens de glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E como Jesus mesmo disse, que se nós não cremos, nós seríamos condenados, mas que se nós cremos, nós seríamos salvos, como o próprio texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que nós lemos, que ele diz que aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E para que eu preciso crer nesse evangelho? Para que eu preciso aceitar esse evangelho? Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Para que eu preciso ter fé no nome de Cristo Jesus? Porque o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo número 6, dizendo que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Sem fé é impossível qualquer homem, qualquer mulher agradar ao Senhor. Então você precisa ouvir primeiramente, você precisa dar crédito, acreditar na palavra do Senhor que é pregada ao seu coração nessa tarde, para que você venha assim crer no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. O terceiro passo para você aceitar Cristo como seu Salvador é arrepender dos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque a partir do momento que nós ouvimos a mensagem do Evangelho e recebemos a mensagem do Evangelho, cremos na mensagem do Evangelho, nós somos confrontados com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem de Jesus Cristo, ela confronta as nossas ações sobre a face dessa terra. Então, o terceiro passo nada mais é que nós reconhecemos em nós as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados, e assim, reconhecendo, nós arrependermos dos nossos pecados, crendo no Senhor Jesus, que Ele é poderoso para nos salvar e nos remir de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E crendo, arrependendo de nossos pecados, assim, buscarmos uma nova vida em Cristo Jesus, buscarmos a transformação por meio de Cristo em nossas vidas, a transformação das más obras, e assim como Paulo diz em Coríntios, quando ele diz que quando o homem está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que confronta, é o Evangelho que confronta em nós a verdade que há em nós. A verdade que há em nós é o quê? Que nossas ações não condizem com a nossa vida em Cristo Jesus. Então, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós cremos a mensagem do Evangelho, essa mensagem vem e nos confronta para nos dizer que nós precisamos de uma transformação. E essa transformação só vem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente o poder que há em Cristo Jesus é que pode transformar a vida do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38, nos diz para que nós temos que nos arrependermos e sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de nossos pecados. Nós precisamos arrependermos, sermos batizados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que os nossos pecados sejamos perdoados. Atos 3:19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, aleluias, para que sejam apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério sobre as vossas vidas da parte
parte de nosso Senhor, aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Devemos reconhecer os nossos pecados, devemos arrepender de nossos pecados e buscarmos uma verdadeira transformação através do poder do Evangelho, através da pessoa de Jesus Cristo, que é o único caminho. Ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, ele diz como foi indagado aos seus discípulos para onde iria, onde eles iriam, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo com isso que ele era o único caminho para ir ao Pai. Através dele, o homem pecador, o homem que ouve a mensagem do Evangelho, crê na mensagem do Evangelho, é transformado pelo Evangelho, ele recebe o caminho, ele recebe a verdade, ele recebe em si a vida eterna. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nós precisamos primeiramente ouvir. E Jesus diz: ide e pregai, ide e ensinai. Segundo passo, o ouvinte tem que crer, aceitar a mensagem do Evangelho. Terceiro passo, ele é confrontado com a mensagem do Evangelho ao arrependimento dos seus pecados, das suas más obras. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E com isso a palavra de Deus diz que vem um tempo de refrigério sobre a vida daquele cristão que aceita Cristo. E o quarto passo é o passo onde o cristão confessa Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 10, versículo 32 e 33, o próprio Jesus diz que aquele que confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do seu Pai. Jesus estava dizendo que aquele que o confessa diante dos homens, esse também o Senhor Jesus o confessará naquele dia diante do Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A confissão do homem a Cristo, quando o homem crê no Evangelho que é pregado, que ele ouve e aceita, aleluias, que é confrontado com os seus pecados, ele recebe a Cristo, aleluias, ele precisa então confessar o Senhor Jesus. O que é confessar? É o homem confessar que o Senhor Jesus é o único Senhor da sua vida. Ele é o único dono da sua vida. É Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que vai fazer, que vai cumprir na sua vida a partir daquele momento da aceitação. Então, confessar a Cristo é o homem que aceitou o Evangelho, que recebeu o Evangelho, dizer para o mundo: eu sou de um Senhor, e esse Senhor é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Aleluias, Paulo vai dizer: bendito seja o nome do Senhor Jesus, que com a boca se confessa, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos confessar a Cristo, nós precisamos confessar que Cristo é o único Senhor. Romanos capítulo 10, versículo de número 9, diz bem assim: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, aleluias, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Versículo 10, porque com o coração do homem se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluias. Então o homem que ouve o Evangelho de Cristo, aleluias, que recebe esse Evangelho, que crê nesse Evangelho, ele tem que agora confessar a Cristo como seu único Senhor, aquele que é o único, que pode, que tem condições e poder, aleluias, para salvar, para libertar e para um dia levá-los para o céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A confissão pública em Jesus, aleluias, é uma evidência em nós, uma evidência de que nós temos a fé, que nós professamos a fé em Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus é o único Senhor da nossa vida. Então nós precisamos, primeiro passo, ouvir a mensagem. E para ouvir a mensagem, Paulo diz em Romanos que precisa ter alguém que pregue. Nessa tarde tem alguém aqui pregando e anunciando o Evangelho. Então o primeiro passo para você crer, aceitar a Jesus, é ouvir a mensagem do Evangelho. E nós estamos anunciando esse Cristo que salva, que vive, que reina para todo sempre. Aleluias. O primeiro passo é ouvir. O segundo passo, mas não é apenas ouvir de ouvir. Tem muita
gente que acha que ouvir o Evangelho é ouvir de uma forma desapercebida, enquanto você lava uma roupa, enquanto você faz alguns afazeres, enquanto sua cabeça está em outro lugar. Não. Ouvir o Evangelho é você ouvir atentamente a palavra de Deus que está sendo anunciada pela boca dos seus profetas desde quando Jesus veio sobre a face da terra. Aleluia, tem muita gente que diz: eu ouço a palavra de Deus, mas eu não sinto fé, eu não encontro força na palavra de Deus. É porque você não tem dado atenção devida à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar vidas, a palavra de Deus ela é poderosa para salvar, para curar, para libertar. A palavra de Deus é poderosa para te salvar do julgamento dessa terra e te levar com os salvos para o reino do céu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro passo, você ouve e você crê. Aleluia, você aceita no segundo passo. O terceiro passo, você é confrontado com a mensagem do Evangelho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Evangelho ele vem trazendo uma nova mensagem. E qual mensagem é essa? A mensagem que João Batista pregou, que Jesus pregou e que os discípulos de Jesus anunciaram: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o tempo. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos do terceiro passo, olharmos para nós mesmos, sermos confrontados pela mensagem de Cristo, que é: arrependei-vos e convertei-vos, aleluias, e sejam batizados para a remissão de vossos pecados, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ouvir, nós precisamos crer, nós precisamos ser confrontados com a mensagem do Evangelho. Aleluia. E o quarto passo, nós precisamos confessar a Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o único caminho, Ele é o único Senhor e Ele é o único que pode salvar a sua vida. Não há nenhuma outra porta, não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro que possa te salvar da condenação do pecado. Apenas Jesus Cristo, Ele pode te salvar do pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem poder, Ele venceu a morte, Ele morreu, Ele foi morto pelo perdão dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E no primeiro capítulo de Atos, no versículo 11, a Bíblia diz que Ele subiu assunto aos céus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando os discípulos olhavam para Jesus subindo assunto aos céus em nome de glória, a Bíblia diz que apareceram homens ao lado dos discípulos e diz: varões, por que estáis atônitos, olhando para o seu Senhor que sobe aos céus? Ele diz: assim como Ele está subindo as nuvens de glória, da mesma forma Ele descerá. Aleluia. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. E depois nós que estarmos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do nosso Senhor para morarmos com Ele no céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então nessa tarde nós estamos aqui cumprindo uma palavra que o Senhor nos deixou, para que nós possamos ir e pregar a mensagem do Evangelho de Deus. E nós estamos cumprindo essa mensagem, essa ordenança de Deus, pregando e anunciando Cristo como o único caminho, como o único Senhor, como o único capaz de salvar a tua alma da condenação do pecado. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Mas para que você o receba nessa tarde, você precisa dar ouvido à mensagem do Evangelho. Porque o próprio Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor. Aleluia, porque muitos não dão crédito à palavra do Senhor que é pregada, muitos não dão crédito à palavra do Senhor que é anunciada, o Cristo que é anunciado. Mas haverá um dia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, e esse dia está perto, como foi dito aqui nessa tarde. Aleluia, que em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e ele não tardará. Pedro diz no capítulo 2 de sua primeira carta, que muitos dizem que a promessa de Jesus está tardando, que Ele tarda, que a sua promessa que não vai se cumprir. Mas a palavra de Deus diz, Pedro diz que Ele é longânimo, que Ele é amoroso, que Ele é piedoso. Ele está esperando para que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É para isso que nós estamos pregando aqui: arrependei-vos e convertei-vos, porque o Senhor é longânimo, Ele está no céu, Ele está de braços abertos esta tarde para nos receber para essa bendita salvação que só há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos dar crédito, nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho, nós precisamos aceitar esse Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro caminho.
Não há outro meio. O homem busca, o homem tenta, o homem luta por vários outros caminhos, outros meios de salvação. Mas só há um caminho que pode te salvar. E esse caminho é Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os sinais estão se cumprindo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo na face dessa terra. Aleluia. E tem muitas pessoas que estão ainda desapercebidas. Muitos que não querem aceitar. Muitos que não querem receber a mensagem, dizer que Cristo não está voltando, que as profecias não estão se cumprindo. Mas quando você abre, quando você liga a sua televisão, quando você coloca no jornal, quando você coloca nas suas redes sociais, o que mais se vê nessa data de hoje é os sinais se cumprindo da vinda de Jesus Cristo. Então você que nos ouve nessa tarde, você que tem visto todas as coisas acontecendo nessa face dessa terra e tem ouvido a palavra de Jesus, você precisa acreditar, você precisa dar crédito, você precisa crer na mensagem do Evangelho e tomar ele como seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nessa tarde. Aleluias. E mediante essa palavra, nessa tarde pregada, eu quero fazer um convite a você que nos ouve através desse rádio, você que ouve na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, aonde está o alcance desse som, desse microfone. Eu quero nesta tarde te fazer um convite, nesta tarde, para que você possa receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Talvez você, nessa tarde, tenha buscado caminhos, tenha buscado meios para a salvação, mas não tem encontrado alegria, só tem encontrado desprezo, só tem encontrado destruição. Mas o Senhor Jesus nos enviou aqui nessa tarde para pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que dá vida, e a mensagem que através dela, você crendo no Senhor Jesus, pode te levar aos céus. Bendito seja o nome do Senhor. E o convite é para que você nessa tarde receba essa mensagem pregada e aceite Cristo como seu único suficiente Salvador, Jesus Cristo da sua alma. Deixe os outros caminhos, deixe as outras portas e creia que somente Cristo, Ele pode te salvar e te libertar dos seus pecados. E eu quero te convidar nessa tarde a fazer uma oração comigo. Aonde você estiver, você que não queira vir aqui, se você desejar vir aqui onde nós estamos, a casa do irmão Pedro da Transição, aqui, pode vir aqui que nós vamos fazer uma oração por você. Aleluia. Você que se encontra enfermo, você que na sua casa tem um parente enfermo, inválido, e que deseja receber uma oração, não perca tempo, vem aqui. Aleluia, porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus, Ele tem poder para salvar, para libertar, e tem poder também para curar enfermidades. Aleluia, o Senhor Jesus é o médico do médico nessa tarde. O Senhor Jesus é o pão da vida que mata a fome da humanidade. O Senhor Jesus, Ele é a água viva que mata a sede. Aleluia, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o juiz, Ele é o advogado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então você que deseja receber oração por um parente enfermo, você que deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te fazer um convite nessa tarde. Para você que pode, quer vir aqui receber essa oração, ou você que não pode, também não quer, talvez por vergonha, por medo, aonde você estiver, ou talvez você está impossibilitado de estar aqui conosco, mas nessa tarde eu quero fazer um convite para você colocar a mão no seu coração aonde você está nessa tarde. E nós vamos fazer uma oração nessa tarde. E se você está recebendo a Cristo, Cristo a partir de hoje Ele transforma a sua vida em uma nova criatura, em um novo ser humano. Porque a palavra do Evangelho, ela tem poder de transformação na vida do homem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver, coloque a mão no seu coração nessa tarde e receba essa oração que nós, a Igreja do Senhor, aqueles que foram enviados para pregar a mensagem do Evangelho, oramos ao Senhor nessa